Espera aí. Pastora, tá aí? Vamos lá, a gente começar. Gina acabou saindo, vou falar para ela entrar aqui de novo. Cadê, pastora? Tá aí? Aqui. Pastora, tá me ouvindo? Tá participando da sala? Vamos ver aqui. Pastora, tá aí? Tá participando da sala? Pastora, tá online? Dê um oi aí, que eu já vou começar. Irmão de Valdina, mandei de novo mensagem para ela. Ver se ela viu aqui. Dina, clique aqui. Glória a Deus. Bom, irmãos, então eu vou começar. Aí, à medida que o pessoal for participando da sala, né? Porque como é que funciona essa transmissão aqui no Facebook? Eu crio uma sala e quem entrar na sala pode participar, perguntando, tirando dúvida, falando, né? Tendo uma participação mais ativa aqui na transmissão, né? E fica ao vivo, todo mundo vê a pessoa ali participando. Quem não entrar na sala só faz assistir, não fala, pode, no máximo que faz aqui é um comentário, né? Quem não entra na sala só participa por meio de comentários, fazendo comentários aqui que eu posso estar respondendo. Mas quem entra na sala já consegue perguntar, já consegue falar. Eu preferia que todo mundo que quisesse participar entrasse na sala, no link que está lá no grupo, para entrar na sala, para tirar suas dúvidas enquanto estiver passando o assunto, certo? Como já adiantei a vocês, o assunto hoje é tradução da Bíblia. Eu já tinha começado aqui com algumas pessoas, mas parece que uma delas está com dificuldade. Deixa eu ver se entrou alguém aqui agora. Dina voltou. Ótimo. Pronto. Tá me ouvindo, Dina? Tô, porque o celular deu um probleminha. Não, tranquilo. Agora eu tô ouvindo. Ótimo. Então, desligue o seu microfone. Aí, daqui a pouco, quando eu abrir para as perguntas, você entra, tá bom? Eu vou fazer uma oração e a gente vai dar início ao estudo, certo?
Eu quero ir no máximo aí nesse estudo até 8, 8h10. Não me demorar muito não, certo? Porque esse estudo eu vou trabalhar nessa semana e na próxima semana também. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Pronto. Vamos estar orando. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Pai soberano, nessa noite nós estamos aqui reunidos. Aprove ao Senhor que hoje estivéssemos aqui reunidos desta forma. O Senhor sabe como tem sido a dificuldade para nos reunirmos na nossa congregação com esses horários restritivos. Mas, glória a Deus, por estarmos aqui. Pastor, desligue seu microfone, viu, pastor? Ah, já está desligado. Desligue sua câmera também, que eu estou gravando ao vivo. Oh, Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos. Eu agradeço por cada um que está aqui participando, dentro da sala ou fora da sala, só acompanhando, que disponibilizou o seu tempo, do seu dia hoje, para estar aqui aprendendo da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que seja proveitoso cada um desses minutos aqui, juntos, reunidos, para cada um que se organizou, se preparou para estar aqui hoje, junto comigo, nesta reunião, neste ensinamento bíblico. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar tomando a primazia, a direção desta reunião, que Teu Espírito Santo venha fazer tudo o que Te apraz. Eu te peço que não haja confusão, que não haja desentendimento, que não haja, Senhor, falta de entendimento para os irmãos, mas que tudo que for passado aqui venha ficar claro, venha ficar bem armazenado na mente dos irmãos, em nome de Jesus, que seja uma noite proveitosa, um momento proveitoso para cada um de nós que estamos aqui. Se faz presente, toma toda a primazia, toda a direção, seja o nosso mestre, nosso professor, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que a Tua palavra traga ricos conhecimentos para cada um de nós. É que eu te peço e te agradeço. Amém? Pastor, pode desligar a sua câmera. Vamos dar início. Eu vou estar passando para vocês agora a minha tela. Vocês vão ver a minha tela agora, certo? Vai fazer tudo o que te apraz. Cadê? Eu vou compartilhar a minha tela. Aí vocês não vão mais me ver o meu rosto, vocês só vão ver a tela do meu computador, que é onde está a aula, certo? Só um minutinho. Ai. Vou compartilhar agora e vocês não vão mais ver, só vão ver a tela. Pronto. Compartilhar. Pronto. Agora vocês não estão me vendo, vocês estão vendo a tela do meu computador, que é onde está a aula, tá bom? Aí, pronto. Aí eu vou tirar essa dúvida aqui com vocês. Eu queria agora que vocês liberassem o microfone de vocês e confirmassem para mim que estão vendo a tela do meu computador com a palavra tradução da Bíblia. Vocês que estão na aula aí, vocês podem fazer um comentário tanto no chat quanto falando quem estiver dentro da sala. Estão vendo minha tela aí? Estou. Está vendo tradução da Bíblia aí, Dina? Estou vendo. Ótimo. Perfeito. Pode desligar seu microfone. Pastor, está vendo aí também, pastor? Abre seu microfone e me confirme. Bom,
Eu espero que todo mundo esteja vendo. Eu estou com o meu celular aqui, confirmando aqui que... Pastor? Já vi. Tá vendo aí a tela do computador? Seu microfone me confirme. Espero que todo mundo esteja vendo. Eu estou confirmando aqui. Ótimo. Pode desligar seu áudio aí. Então vamos lá, irmãos. Vou dar início aqui. Esse assunto que eu já venho trabalhando com vocês. Na verdade, eu digo trabalhando assim, a última aula que a gente teve presencial, eu falei sobre a história da tradução da Bíblia, assim, bem por cima. Eu falei de muitas pessoas que morreram, né, que foram perseguidas, né, para que a gente tivesse uma Bíblia na mão hoje, né? Ter uma Bíblia na mão hoje é um privilégio imenso, porque vou muito longe não, mas há 200 anos atrás, ter uma Bíblia na mão era só para quem sabia ler, escrever e que tinha acesso à Bíblia, que eram poucos exemplares que existiam, né? Eu falei lá na nossa aula presencial sobre homens importantes na história da Bíblia, como John Cliff, Hus. Eu falei sobre William Tyndale, na Inglaterra. Eu falei da história desse rapaz, William Tyndale, esse homem valoroso do Senhor, que teve muita dificuldade para conseguir traduzir a Bíblia do latim para a língua inglesa, que só tinha a Bíblia no latim, e ele traduziu para a língua inglesa, mas foi muito perseguido, a ponto de ter que fugir do país dele para se esconder em um determinado outro país para escrever a Bíblia e contrabandear a Bíblia, né? Chegou a ponto de ele ter que, eu não digo nem a Bíblia, o Novo Testamento e alguns livros de Salmos, alguns Salmos e o Novo Testamento. Não foi a Bíblia completa que ele traduziu, se aproveitou da época que começou a ter a imprensa, né? A impressão da Bíblia. Mas antes de ter a máquina de imprimir, a Bíblia era traduzida e copiada na mão por poucas pessoas que sabiam fazer isso, trabalho que levava décadas. E tinha homens e mulheres, homens, né? Na verdade, mulheres não tinham, infelizmente as mulheres não tinham essa possibilidade, alguns poucos homens que ficavam copiando os textos em grego, em hebraico, aramaico, na mão e passando de uma folha para outra, para poder a Bíblia continuar existindo. Amém? Vamos dar sequência aqui. Bom, esse texto que vocês estão vendo na tela de vocês está em 1 Coríntios 13, 9. Se vocês quiserem pegar aí agora, pega a Bíblia de vocês. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Pega aí a Bíblia de vocês, certo? Essa versão a qual vocês estão lendo é uma versão, nova versão internacional, certo? É uma Bíblia é uma versão mais recente. E é por isso que eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, que vocês vão ver alguma diferença, uma diferença ou outra, que é assunto da gente hoje. Por que existe tanta tradução da Bíblia? Por que eu leio, eu vou ler aqui agora diferente para vocês, que eu vou tentar trazer para vocês. Então, 1 Coríntios 13, capítulo tão conhecido sobre o amor, é o capítulo sobre o amor. Capítulo 13, 1 Coríntios 13. Né? O amor tudo sofre, tudo padece, mas eu peguei os últimos versículos que está escrito aí para vocês. Pois nossos dons de conhecimento e nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Isso aí quem está falando é Paulo. Nossos dons de conhecimento e nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. O que agora vemos é como uma imagem perfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face.
Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então, Júnior, por que essa mensagem hoje falando sobre esse tema? Porque vocês vão perceber no decorrer da aula que não quero de jeito nenhum trazer para vocês que a Bíblia é perfeita. Não, a Bíblia é completamente perfeita. Mas o trabalho de tradução da Bíblia é um trabalho desafiador, né? O trabalho de tradução da Bíblia, eu vou mostrar a vocês que é um trabalho que exige muita expertise, tem muitas dificuldades, certo? E eu vou mostrar a vocês, porque, como Paulo está dizendo, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, certo? Então, a Bíblia, o conteúdo da Bíblia é perfeito. O conteúdo da Bíblia é perfeito. Só que o trabalho de tradução da Bíblia, das línguas antigas para as línguas de hoje, é um trabalho complexo. É um trabalho que, por vezes, eu estou dizendo aqui, não é geralmente, mas é por vezes, pode trazer alguma incoerência a depender da tradução que você esteja usando, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês hoje para qual tipo de tradução está na mão de vocês, que vocês usam para pregar, que vocês usam, né? Se tem aqui alguém assistindo a Bíblia aqui, a aula, se tem alguém aqui assistindo a aula que prega, que prepara a mensagem, que prepara a aula, precisa entender a importância de se conhecer as versões que você usa para estudar e pregar a palavra, né? Porque o trabalho de traduzir a Bíblia é desafiador. Primeira coisa, primeiro desafio de traduzir a Bíblia. A Bíblia, ela não nasceu no nosso idioma. Eu acho que isso aí todo mundo sabe, né? A Bíblia, você sempre, desde que você nasceu, que você, primeira vez quando, né, na sua existência, primeira vez quando você teve acesso a uma Bíblia, você já pegou a Bíblia em português, na sua língua, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas a Bíblia não nasceu assim, certo? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes, em séculos diferentes, por pessoas em locais diferentes, com história diferente, com contextos diferentes. Então, isso por si só já é desafiador, porque seria muito fácil que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fosse escrita só em grego, por exemplo. Só que teria um outro desafio. O grego da época, né? O hebraico da época de Moisés, por exemplo, quando escreveu Gênesis, né? Êxodo, quando escreveu o Salmo 90, né? O Salmo de Moisés, o trabalho, o hebraico de Moisés não é o mesmo hebraico que Isaías escreveu o livro de Isaías. São hebraicos completamente diferentes. E isso acontece nos dias de hoje, porque nós falamos o português, ótimo. Mas lá em 1900, quando seu avô, sua bisavó, sua tataravó era viva, palavras que elas falavam naquela época já não é mais falado hoje. Por exemplo, vocês já assistiram novelas de época aí, né? Tem um exemplo de uma novela chamada O Cravo e a Rosa, né? Que eu acho que o pessoal, a maioria conhece. Eu vou dar esse exemplo. Em que a linguagem daquela época, que não é nem tão distante da nossa, uns 50 anos aí de diferença, tem algumas palavras que não se usam mais hoje. Por exemplo, se você chegar para um adolescente hoje e falar a palavra prosa, ó, vamos ali fazer uma prosa, vamos ali prosar, ninguém vai entender nada, vão dar risada de sua cara. Mas há 50 anos a palavra prosa era normal. Vamos ali prosar? Porque a pessoa queria dizer que queria conversar, certo? Então, há 100 anos era pior ainda. Ah, peripécia, quem já ouviu essa palavra? Peripécia. Ou, outras palavras que eu não venho à memória agora, mas estou dando exemplo para vocês aqui, que
palavras de 100 anos atrás, não são mais, muitas palavras de 100 anos atrás não são mais faladas hoje. Palavra prosa, que é de 50 anos atrás, não é mais falada hoje. Hoje é conversa, né? Se você pegar agora os adolescentes de hoje, daqui a mais 50 anos, a palavra conversa talvez nem exista mais, vai ser teclar, porque os adolescentes jovens de hoje só conversam nas redes sociais, então vamos teclar, não sei nem se fala mais teclar, né? Enfim, é isso que eu quero que vocês entendam. A Bíblia, ela é escrita em línguas diferentes, séculos diferentes, e isso por si só já é difícil. Então vamos lá. Outra dificuldade de traduzir a Bíblia, não existem mais os livros de Isaías original, não existe mais o livro do Pentateuco original, né? Não existe mais o livro de Gênesis, aquele que foi escrito pelo próprio Moisés, não existe mais o livro de Mateus, igual como foi escrito por Mateus, não existe mais. O que existe hoje são cópias e na maioria das vezes, cópia de cópia. Entendeu? Então, e o pior de tudo é que, por exemplo, Moisés escreveu o livro dele lá no início da era judaica, o livro de Gênesis. Só que quando chegou na época de Isaías, já tinha se passado séculos entre o dia que Moisés escreveu até o dia que Isaías estava vivendo. E como não tinha máquina copiadora na época, as pessoas tinham que ficar copiando o texto original para preservar ele. Então, o que você vê hoje aí, os eruditos, né, os tradutores de Bíblia, que eles têm acesso hoje para traduzir a Bíblia, para criar as versões que você tem na mão hoje, são cópias de cópias de cópias de cópias. Então, vamos dizer assim que hoje você chega para um tradutor de Bíblia e diz, olha, eu quero que você me traduza uma Bíblia para mim, o livro de 1 Coríntios, quero que você traduza para mim. Aí ele vai procurar uma cópia de outra cópia do 1 Coríntios, lá no grego, para traduzir e dar em sua mão. Certo? E só que o trabalho de traduzir Bíblia, não é você só pegar um livro, uma cópia de uma cópia e copiar, não. Você tem que pegar várias cópias do mesmo livro e comparar o mesmo texto em todas essas cópias para depois traduzir a melhor cópia. Olha que difícil. Você tem que comparar as cópias. Ah, eu vou traduzir aquilo de Mateus. Vou pegar uma cópia aqui. Não pode fazer isso, não. Pega uma cópia, pega outra cópia. Você pode pegar quantas cópias? O máximo de cópia que você puder, pegue e compare essas cópias para ver se aquele texto lá de Mateus 1, capítulo 1, se Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha, tem que pegar cópia por cópia, ler o Mateus 5 e depois traduzir. Aí tem um outro problema aqui, gente, para traduzir a Bíblia. Aqui, ó, olha o que eu escrevi aqui. Comparar cópias usando dicionários de palavras da época. Pronto. Aí o que acontece? Naquela época, né, na época que Gênesis foi escrita, tinha, né, utensílios que só existiram naquela época e não existiram mais. Não existe mais daqueles utensílios da época de Gênesis hoje. Aí o cara, né, o tradutor, vai pegar e vai traduzir o livro de Gênesis. O que é que vai acontecer? Ele vai olhar uma palavra de um utensílio. Aí ele, poxa, que utensílio? O que é que Moisés quis dizer quando escreveu essa palavra aqui? O que é que isso significa? Ah, vou pegar o dicionário. Vamos lá pegar o dicionário. Quando chega no dicionário, né, o dicionário diz, rapaz, aqui não tem nada relacionado com essa palavra. Aí, o que é que acontece? Para o tradutor conseguir saber que palavra é aquela, o que é que aquela palavra significa, sendo que aquela palavra
representa um utensílio que só existia naquela época, ele vai ter que dar sorte de algum arqueólogo encontrar aquele artefato em algum lugar, né? Aí o arqueólogo vai estar escavando, procurando coisas antigas, aí ele acha um utensílio que era usado dentro de casa para tomar banho, né? Uma vasilha que era usada para tomar banho. Aí ele, olha, essa aqui é uma vasilha, beleza. Aí o tradutor vai, poxa, você encontrou uma vasilha. Isso aqui tem muito a ver com o que está escrito. Então, provavelmente, essa palavra aqui que eu não estou conseguindo entender é essa vasilha que você encontrou. Deu para entender, meus irmãos? Olha que coisa difícil. Na época de Moisés existiam vasilhas, só para dar um exemplo aqui, com nomes, né? Tá? Vasilha com um determinado nome, que não existe mais essa vasilha hoje. E na hora de eu traduzir, como é que eu faço? Se não, eu não estava lá para saber que vasilha era aquela. Aí é que vem a arqueologia bíblica para encontrar artefatos, dar nomes dos artefatos, e o tradutor vai lá quando consegue. Quando o tradutor consegue, aí ele vai lá e coloca o nome daquele artefato. Quer ver um exemplo disso? Abra a Bíblia de vocês em 1 Samuel 13. Vou explicar direitinho a vocês. 1 Samuel 13, versículo 19. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem alguém fazendo alguma pergunta aqui. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer agora, viu? Se não estiver entendendo, qualquer pergunta, quiser interromper, pode interromper para perguntar. Quem estiver assistindo ao vivo, também pode mandar sua pergunta aí nos comentários, que eu explico. Vou me esforçar. 1 Samuel 13, versículo 19. Glória a Deus. 1 Samuel 13, 19 diz o seguinte: ora, em toda a terra de Israel, deixa eu voltar aqui. Em toda a terra de Israel, 1 Samuel 13, 19, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer ao filisteu para amolar a relha do seu areado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam do israelita 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhadas, certo? Então, Júnior, o que você quer dizer com esse texto aí? O povo de Israel não tinha ainda o domínio, né, da técnica de fazer armas de ferro. Olha aí que está dizendo, no versículo 19, nenhum ferreiro se achava. Ou seja, só quem tinha naquela época o domínio de fazer armas de ferro eram os filisteus. Então, quando o escritor de 1 Samuel foi relatar esse episódio, ele não sabia, ele não conhecia armas de ferro. Então, ele teve que criar uma palavra para dar um significado às armas de ferro que só os filisteus tinham e que os israelitas não tinham. Pronto, imagine. O escritor de 1 Samuel teve dificuldade, né, provavelmente, de dizer, não, eles tinham uma arma de ferro que parecia tal coisa. Aí ele dava um nome lá. A arma de ferro é isso. O povo de Israel não domina essa tecnologia, só quem domina é eles. Eu não sei o nome que eles dão, então eu vou dar esse nome aqui, que parece com isso. Isso é quem escreveu 1 Samuel. Aí, séculos depois, o tradutor da Bíblia, o tradutor que foi traduzido de 1 Samuel, olha para a palavra e diz, o que essa palavra quer dizer aqui? O que significa essa palavra?
que no caso é que vocês estão vendo aí, ó, a palavra PIM. O que é que PIM quer dizer? O que é que PIM quer dizer em 1 Samuel 13? O que é que o escritor de 1 Samuel quis dizer com isso? Aí, quando ele não sabia, ele tinha que sentar com outros tradutores para tentar chegar em alguma solução para escrever, para poder traduzir aquele texto. Mas, quando um arqueólogo encontrou uma peça de ferro dos filisteus, na mesma época em que o livro de 1 Samuel foi escrito, aí o tradutor vai dizer, agora entendi. O escritor de 1 Samuel queria dizer que essa ferramenta, com esse nome aqui, PIM, é uma ferramenta de ferro, é uma arma de ferro. Aí agora, por causa do achado arqueológico lá, que o cara desenterrou lá uma peça de uma arma de guerra de ferro, por causa dessa arma de ferro aqui que o arqueólogo achou na minha época, é que ele escreveu lá em 1 Samuel, certo? Se você não tiver dúvida, pode parar e perguntar. Vou continuar aqui. Qual a outra dificuldade, né? Eu falei um bocado de dificuldade. Línguas antigas, só tem cópia de cópia de cópia de cópia hoje. Palavras que só existiam naquela época. E agora outra dificuldade de traduzir a Bíblia. Existem palavras lá no grego, no aramaico ou no hebraico que pode ter 4 a 5 significados. Uma boa parte das palavras no hebraico tem vários significados. Agora imagine, o cara vai sentar, vou traduzir aqui o livro, vou traduzir Isaías. Aí a palavra shalom, que quer dizer estar completo, estar são, estar bem, estar em todos os sentidos, estar bem em todos os sentidos, ser próspero, ser feliz, paz. E o tradutor vai ter que saber que essa palavra shalom, né? A gente é fácil para a gente hoje na igreja, né? Shalom Adonai, a paz do Senhor, beleza. Mas para a pessoa que teve que traduzir a Bíblia, foi uma dificuldade. Por quê? Porque shalom pode significar várias coisas. Por exemplo, depois que o rei Ezequias, em Isaías 38, ficou curado, ele poderia estar lá dizendo, o rei Ezequias está shalom. Aí o tradutor, o que ele quer dizer está shalom? Ele está em paz? Está em paz? Não, o rei Ezequias estava doente, mas agora está são, está saudável, está saudio. Mas depois de um momento poderia aparecer um texto assim dizendo, estou dando exemplo aqui, viu, gente? Estou dizendo que está escrito assim, não, só estou dando exemplo. Aí depois poderia aparecer um texto assim dizendo que o rei Ezequias está bem de saúde, mas devido à guerra, ele não está shalom. Pronto. Como é que pode? Aqui está dizendo antes que ele estava shalom, que ele estava saudável. Mas agora ele está dizendo que não está saudável? Não, nada disso. Shalom pode ser paz ou pode ser estar saudável. Então, em um momento, shalom pode estar significando se está saudável. O rei Ezequias estava shalom, estava saudável. Em outro momento, está significando que o rei Ezequias estava com falta de paz, ou seja, estava com falta de shalom. Ou seja, a mesma palavra shalom tem vários significados. Está completo, está são, está bem. Então, para o tradutor, é uma dificuldade quando as palavras têm mais de um significado, porque ele tem que ler todo o texto para entender o que aquela palavra pode estar querendo dizer. Certo? Vamos para um caso típico, difícil, de tradução da Bíblia. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 14. Eu queria hoje que tivesse mais gente participando e participando ativamente. Como assim? Por exemplo, eu vou pedir aqui. Dina, tá me ouvindo, Dina? Pode abrir seu microfone, Dina. Eu vou pedir para você ler em Gênesis 6,14.
Gênesis 6:14. Isso. Lê aí Gênesis 6:14. Faz uma arca de tábua de ciprestes. Nela faria compartimento e calafeterais com betumes por dentro e por fora. Ótimo. Pastor, tá aí? Pode desligar seu microfone. Pastor Carlos, tá aí? Lê aí sua Bíblia, Gênesis 6:14. Viu? Vocês vão entender o que eu quero fazer aqui, essa dinâmica. Pastor Carlos, tá aí? Lê aí sua Bíblia, Gênesis 6:14. Ok. Pode ler, pastor. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, para um compartimento na arca, e a revestirás de betume por dentro. Pronto. Tá bom aí. Agora eu vou ler o meu, tá bom? Que é diferente de vocês. Bora lá. Gênesis 6:14 para mim. Pode desligar seu microfone, pastor. Pode desligar. Ó como a minha Bíblia está dizendo. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Ouvir aí? Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, você viu aí? A tradução de Dina fala madeira de cipreste, a do pastor fala madeira de cipreste, mas a minha fala madeira de gofé. Pronto. Aí o que eu vim falar com vocês? Existem palavras que são chamadas de palavras raras na Bíblia. Ou seja, elas só aparecem uma vez na Bíblia. Na tradução do pastor e da pastora, o tradutor não colocou essa palavra gofé. Mas, na língua original, lá no hebraico que Moisés escreveu Gênesis, ele colocou madeira de gofé. Júnior, o que quer dizer com isso? A palavra gofé, ela é uma palavra que o significado dela é desconhecido, certo? Se você for ver no hebraico, essa palavra gofé é escrita quase dessa forma aí que você está lendo aí na minha tela. Deixa eu colocar aqui e aumentar. Opa. Pronto, vocês estão vendo aí, ó. Gofé. No hebraico, é esse nome, parecido com esse nome aqui, gofé. Só que, quando o tradutor viu gofé, ele não sabe. Poxa, gofé quer dizer o quê? Gofé é uma madeira daquela época, que não existe mais. Gofé é uma madeira de cipreste, como está aí na Bíblia do pastor e de Edivaldina. O gofé pode ser pinho. O que pode ser gofé? Então, não se conhece, de fato, o significado de gofé, certo? Mas, o que os tradutores fizeram? O tradutor da minha Bíblia, ele preservou essa palavra. E essa palavra não tem significado. Ele botou aí, é madeira de gofé. Mas os tradutores da Bíblia de Edivaldina e da Bíblia do Pastor, por ver que essa palavra gofé não faz nenhum sentido, não tem nenhuma tradução em lugar nenhum, ele não sabe o que significa, eles sentaram entre eles e pensaram, olha, gofé pode ser pinho ou pode ser cipreste. Então, ou pode ser uma madeira boa. Então, em vez de a gente colocar uma palavra desconhecida, que é gofé, vamos colocar uma palavra de uma árvore conhecida, que é o cipreste. Então, os tradutores da Bíblia do Pastor e da Bíblia de Edivaldina fizeram questão de mudar para fazer todo mundo entender que essa madeira é uma madeira de cipreste ou pode ser pinho também.
Tem uma tradução chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que pega esse texto de Gênesis 6,14 e diz que é madeira boa. Ele não diz se é cipreste, pinho ou golfe. Ele diz que é madeira boa, porque ele também não sabe o que significa a palavra golfé. Deu para vocês entenderem? Golfé não tem significado. Não tem. O tradutor da minha Bíblia resolveu manter a palavra golfé, mesmo não tendo um significado. Mas o tradutor da Bíblia do pastor e de Edivaldina resolveram trazer um significado mais próximo, assim, do que a gente conhece, para que fique entendível para todo mundo. Que tipo de madeira a arca foi feita. Certo, gente? Vamos prosseguir. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui algumas situações engraçadas. Primeiro é o seguinte, quando o tradutor vai traduzir a Bíblia, ele tem que considerar os usos e costumes da época, né? Porque, por exemplo, você tem que considerar os usos e costumes até na hora de interpretar a Bíblia. Tem um texto da Bíblia, que eu não vou me aprofundar nele, mas que ele traz uma inúmeras discussões, que é o texto de Paulo falando que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. É uma confusão terrível entender esse texto, porque falta muita gente ir lá e estudar lá no capítulo que Paulo escreveu, lá naquela época que Paulo escreveu que as mulheres têm que ficar caladas, qual era o problema. Primeira das hipóteses é, Paulo escreveu a carta para gregos. Na comunidade dos gregos, só os homens falavam na frente dos discursos, né? Toda vez que tinha reunião, que as pessoas tinham que ir lá na frente falar, só homens falavam. Se mulher fosse falar, era um absurdo. Então, Paulo, querendo escrever para os coríntios, para não trazer confusão, dissensão, porque não é isso que o evangelho quer trazer, ele recomendou às mulheres daquela igreja a ficarem caladas. Isso é uma hipótese. A outra hipótese que tem é que, quando Paulo falou para as mulheres ficar caladas, é porque existiam cristãs recém-convertidas e que eram sacerdotisas naqueles templos pagãos, lá da Grécia. Né? Elas eram sacerdotisas e falavam muito, eram todas, sabe, aquelas mulheres baixa astral, aquelas mulheres que gostam de falar assim, sem prestar atenção no que está falando, que quer falar alto, que é mal educada na hora de falar. Então, era mais ou menos assim que eram conhecidas as sacerdotisas dos tempos pagãos da Grécia. Então, quando Paulo escreveu, muitos acreditam que existiam mulheres que tinham acabado de se converter dessas congregações pagãs e que eram sacerdotisas. E Paulo queria que elas mudassem a forma delas ser e não ficassem mais falando como elas costumavam falar. Então, independente do que seja, se você não se atentar para usos e costumes da época, você pode cometer muitos enganos na hora de interpretar a Bíblia. E da mesma forma, os tradutores, mais ainda, se eles não se atentarem para a cultura da época, eles não vão fazer uma boa tradução da Bíblia, certo? Então, gente, eu vou mostrar aqui a vocês que traduzir não é só pegar uma palavra e trazer para nossa língua, não. É muito difícil. Já mostrei a vocês que é difícil. Não é só pegar aqui, lá no inglês, amarelo significa yellow. Yellow, em português, quer dizer amarelo. Não é só isso, não. Envolve muito mais do que só traduzir de uma língua para outra. Outra coisa, os tradutores precisam saber para quem é que eles estão traduzindo a Bíblia. Por quê? Existem lugares na África que o pessoal fala uma língua que não está escrita em lugar nenhum. Essa língua que eles falam não tem registros escritos. Não tem gramática, não tem, sabe? Não tem
como eu posso dizer assim, uma formalidade. Eles só falam e falam e falam. É uma língua falada, não é uma língua escrita. Então, na hora de traduzir a Bíblia, e um pregador ir lá pregar para essas pessoas, como é que vai fazer? Se eles não têm língua. Por exemplo, os indígenas, eles falam uma língua, a maioria das tribos, né? Você pegar aqui até no Brasil mesmo, eles falam uma língua que é só falada, não tem escrito. Muitos indígenas é assim. Ah, isso aqui é casa, isso aqui é uma bola, isso aqui é uma árvore. Só falado. Ó filho, o pai vai lá com o filho, isso aqui é uma árvore, fale árvore, árvore. Ó filho, isso aqui é uma casa, casa, isso aqui é uma casa. Não, ele não vai para a escola e escreve casa, árvore, não. É só falar. Então, o tradutor da Bíblia precisa pensar nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. Ó, uma dificuldade de você traduzir a Bíblia. Estão vendo aqui, que eu escrevi aqui, ó, cabelos brancos como a neve. Estão vendo aí que eu escrevi? Cabelos brancos como a neve. Vão lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Olha que situação inusitada. Que vocês vão entender por que é difícil traduzir a Bíblia. Não é fácil. 19:42. Apocalipse 1:14 diz o seguinte: a sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Beleza. Se eu perguntar a você que está me ouvindo aí, que está participando dessa aula, o que é lã, você sabe o que é lã, porque aqui no Brasil tem lugares que tem lã. Se eu perguntar a você o que é neve, você também sabe o que é neve, apesar que na Bahia não nevar, mas tem lugares aqui no Brasil que neva, a gente tem acesso à televisão, a gente tem acesso à internet e sabe o que é neve. Todo mundo sabe o que é neve, aqui no Brasil. Mas lá na África, existem lugares que eles não têm língua escrita, não escrevem as palavras dele, certo? Que não têm acesso à internet, que não têm acesso à televisão. E eles não têm ideia do que é neve. Não têm ideia nenhuma do que é neve. Se você chegar lá e perguntar, você sabe o que é neve? Ele não sabe o que é neve. Nem que você tente traduzir para a palavra dele. Porque ele não sabe o que é neve de jeito nenhum. Ah, e na língua deles, o que significa neve? Na língua deles, não existe a palavra neve. Não existe nada que relacione com neve. Aí, olha que dificuldade para os tradutores. Poxa, eu quero ganhar essas almas para Cristo. Através da palavra. Como é que eu vou fazer eles entenderem que Apocalipse 1,14, a sua cabeça e cabelo é branca como a alva lã, como a neve e como a neve? Como é que eu vou fazer eles entenderem essa visão de João, dizendo que o cabelo do Senhor era alvo como lã e branco como a neve? Como é que eu vou fazer? Aí os tradutores tiveram a ideia interessante. Olha, já que eles não sabem o que é neve, vamos usar uma palavra que tem a ver com o sentido de neve. Quando a Bíblia quer dizer alvo como a neve, ele quer dizer que é algo, que a neve é branca, que a neve é algo pura, é uma cor pura. Então, o que é que eles conhecem? Ah, lá onde eles vivem tem garças. E as garças têm uma plumagem branca, alva, igual à neve. Então, já que eles não conhecem a palavra neve, eu vou traduzir essa palavra aqui para eles, para pregar a palavra para eles e dizer o seguinte: olha, os cabelos do Senhor são brancos como a plumagem de uma garça. Ou seja, é branco como a neve, mas como ele não sabe o que é neve, eu vou usar uma coisa que é tão branca quanto a neve, que é a plumagem da garça. Deu para vocês entenderem aí? Se vocês estiverem tendo alguma dúvida, pode interromper e perguntar, tá bom? Outra dificuldade de traduzir a Bíblia, os esquimós, aquele pessoal que vive lá no Polo Norte, no Polo Sul, que vive ali no frio, com aquelas roupas todas de frio, eles não sabem o que significa a palavra cordeiro. Né? Nós temos aquela palavra
que diz assim, que João diz sobre Cristo, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você for tentar pregar para os esquimós, levar um texto da Bíblia com a palavra Cordeiro, eles não vão entender nada. Só que o que os tradutores fizeram? Olha, eles não sabem o que é cordeiro. Ótimo. Mas qual é o bicho que está mais na realidade deles? Cachorro. Poxa, mas eu não posso comparar Jesus com um cachorro manso. Não, não tem sentido. Isso minimiza Jesus. Não posso fazer isso. Então, o que os tradutores tiveram que fazer? Tiveram que ensinar aos esquimós que cordeiro é um animal manso. Aí, como é que está escrito na Bíblia dos esquimós? Jesus é comparado a um animal manso chamado cordeiro. Entendeu, irmãos? A dificuldade que é traduzir a Bíblia, né? E isso eu estou mostrando isso tudo a vocês para depois a gente responder a pergunta por que existem tantas traduções da Bíblia, certo? Vamos lá. Tem uma outra dificuldade que eu já adiantei a vocês. Traduzir Bíblia para índio é um trabalho muito difícil. Muito difícil. Primeira dificuldade é, eles não têm uma língua escrita. Eles não têm um alfabeto, eles não têm frases assim escritas em algum lugar, não. Literatura, não existe isso, né? E é um trabalho muito complicado porque você primeiro tem que ensinar a eles um alfabeto, ensinar eles a escrever alguma coisa, para depois traduzir uma Bíblia para eles. Então, é um trabalho duplo. E o outro trabalho é o seguinte: toda vez que o missionário tenta levar a palavra do Senhor para os índios, existe um grupo de pessoas que perseguem esses missionários, dizendo que eles estão tentando perverter a cultura dos índios. Olha que dificuldade. Imagine, se você hoje quiser ir em alguma aldeia indígena, ensinar sobre Cristo, ensinar sobre Jesus, sobre Abraão, Isaac, Jacó, muitos protetores dos índios, por assim dizer, eles vão dizer que você está tentando destruir a cultura dos índios, certo? Então, por exemplo, se você for lá pregar a palavra para os índios e dizer que ele só pode ter uma esposa, de acordo com os textos de 1 Coríntios, você vai ter muita dificuldade de convencer a eles que essa palavra é fiel e verdadeira e ele só deve ter a esposa, porque eles querem manter as heranças dele, certo? Então, traduzir a Bíblia é uma tarefa difícil quando envolve índios. E aqui, o último exemplo que eu queria trazer para vocês dos desafios de traduzir a Bíblia é essa aqui. Lá na Papua Nova Guiné, certo? Lá na África, Papua Nova Guiné. Deixa eu me confirmar, é África. Enfim, na Papua Nova Guiné, existe uma etnia, né? Existe um povo lá que eles vivem em guerra. Eles vivem em guerra mesmo. Eles se matam entre si, uma família tentando matar a outra, destruir. E isso gera neles, eles são muito vingativos. Eles são tão vingativos que toda vez que um parente deles morre nessa guerra entre famílias, eles pegam a arcada dentária, né, as mandíbulas do parente que morreu e penduram na porta da casa deles. Para toda vez que eles entrarem e saírem de casa e olhar para aquela mandíbula, aquela ossada da boca empendurada na entrada da casa deles, eles lembrar que eles têm que vingar a morte do parente dele. Imagine, né? O filho perde um pai ou uma mãe nessa guerra entre eles. Aí ele pega, em vez de enterrar o pai e a mãe completo, os ossos do pai e da mãe, ele pega a mandíbula do pai e da mãe e empendura na porta de casa. Para quê?
para todo dia ele lembrar que tem que vingar a morte do pai e da mãe. Guerra de vingança mesmo. Aí, os tradutores da Bíblia tiveram que pensar, olha, se eu chegar lá e pregar uma palavra dizendo que Deus, que eles têm que perdoar, né? Escrever um texto, traduzir um texto da Bíblia sobre perdão, vai ter muita dificuldade deles aceitar, porque eles são pessoas muito vingativas. A palavra perdão é como se não existisse no dicionário deles. Então, o que é que a gente precisa fazer? Em vez de a gente escrever que Deus é um Deus de perdão, eu vou relacionar esse costume deles de pendurar a mandíbula na entrada da casa, a mandíbula do ente querido morto, na guerra desse, que eles penduram na entrada da casa, eu vou dizer o seguinte, que Deus, o Deus de perdão, é um Deus que não pendura mandíbulas. Tudo isso para dizer que eles devem perdoar. Ou seja, se Deus é um Deus que não pendura mandíbulas, como eles costumam fazer na entrada da casa deles, eles precisam também deixar de pendurar mandíbulas na entrada da casa deles, a alçada do parente que ele quer se vingar, e abrir mão dessa vingança e perdoar. Olha que dificuldade do que é traduzir a Bíblia. Bem? Aí só para vocês verem, ó, existe 6.000 línguas, mais de 6.000 conhecidas no mundo. E apenas 5% dessas 6.000 línguas tem a Bíblia completa. Então, a Bíblia traduzida completa. Ou seja, apesar de a Bíblia ser o livro mais lido do mundo, só 5% de todas as línguas que existem no mundo tem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, traduzido bonitinho para aquela língua. 13% tem o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, ou seja, uma outra parte dessas 6.000 línguas só tem o Novo ou o Antigo Testamento, e 14%, né, tem menos um livro, ou seja, tem lugares aí que só tem traduzido da Bíblia um livro da Bíblia. Tem lugares aí que o pessoal só tem acesso ao Antigo Testamento. Tem lugares aí que a pessoa só tem acesso ao Novo Testamento. Pouquíssimos lugares no mundo tem uma Bíblia completa, Gênesis a Apocalipse. Então, é um trabalho desafiador traduzir a Bíblia. Aí você me pergunta, Júnior, por que existem tantas traduções da Bíblia? Vamos lá. Por que existem tantas traduções da Bíblia? Porque o tradutor, ele vai fazer uma pergunta. A Bíblia que eu vou traduzir, eu quero que ela seja o mais atualizável possível, ou eu quero que ela seja uma linguagem mais rebuscada, mais requintada? Eu quero que, ao invés de eu falar assim, é mister que isto aconteça, ou eu quero falar, é necessário que isso aconteça, né? Aquelas palavras de Jesus lá em Mateus 24, eu acho que você já teve esse tipo de Bíblia, que está dizendo lá, é mister que isto aconteça, para que venha o fim dos tempos. Aí hoje você tem uma Bíblia assim dizendo, é necessário que isso aconteça para que venha o fim dos tempos. Ou seja, existem Bíblias para todos os gostos. Existem pessoas que querem uma Bíblia, um linguajar mais bonito, mais elaborado. Mas tem pessoas não, que querem uma língua, uma Bíblia que seja mais atualizado possível, né? Ou seja, se você pegar hoje, eu vou pedir a vocês agora que façam um exercício comigo. Vá na primeira página da Bíblia de vocês, nas primeiras páginas. Vamos lá. Dina, tá me ouvindo? Liga o microfone aí, Dina. Dina, pode ligar o microfone para falar contigo. Pastor, pode ligar o microfone, pastor, para falar contigo. Tá vendo? Faça o favor. Veja na primeira página da sua Bíblia.
Como é que está escrito na primeira página da sua Bíblia? Prefácio, edição Repita aí. Prefácio contemporânea de Almeida. A versão contemporânea De Almeida. de Almeida. E ele fala o que embaixo? Vou ler, viu? Peraí, diga rapidinho. Eu, Júnior. Não, deixa o pastor ler aqui rapidinho. Ah, O texto bíblico, edição contemporânea, Ferreira de Almeida, é produto de longos empreendido por Pronto, parou aí. Ele está dizendo que é o quê? É a Almeida Revista Contemporânea? Pronto. A sua versão é Almeida Revista Contemporânea. Não é isso? Oi? de Almeida. Pronto. Vamos lá. Como é o nome da sua Bíblia, pastor? Thompson. Bíblia de Estudo Thompson. Isso? E Estudo Thompson. Deixa eu ver aqui. Pronto. A sua Bíblia de Estudo. Deixa eu ver se é essa aqui. Tá vendo minha tela aí? Pronto. Tá melhor aí? Saiu a Bíblia. Pronto. Agora, tá vendo aí? Tá vendo aí várias Bíblias Thompson? Pronto. A sua aí, Almeida Edição Contemporânea. Pronto. Dina? oi. Sua Oi, primeira Júnior. página da Bíblia diz o quê? A minha é traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Pronto. E embaixo diz o quê? Revista atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Só. Almeida Revista Atualizada. É. Pronto. Então, observe. A sua Bíblia é Almeida Revista Atualizada. A do pastor já é Almeida Edição Contemporânea. Ou seja, a sua versão é diferente da dele. Por quê? Vai depender. Pode desligar seu microfone. Aqui. Quem traduziu a Bíblia do pastor? Quem traduziu a Bíblia do pastor tem o interesse que ela seja, por exemplo, uma linguagem mais requintada possível. Por exemplo, quem traduziu a Bíblia de Dina, a mesma Sociedade Bíblica do Brasil, tem uma intenção que ela seja o mais atualizada possível. Ou seja, essa diferença entre uma tradução e outra, por exemplo, a Bíblia do pastor é a Bíblia de Estudo Thompson. Eu não sei se a Bíblia de Dina é de estudo, mas geralmente essa Bíblia de estudo, ela procura ser uma linguagem mais requintada possível. Certo? Diferente de uma Bíblia que é, por exemplo, só para ler. Normal, sem estudo. Vamos lá. Cadê? Existe uma tradução na Bíblia no Brasil chamada Bíblia da Tradução Brasileira. Essa Bíblia você não vê mais por aí rodando. Por quê? Ela foi usada
entre a década de 20 e a década de 50, certo? Ela era uma Bíblia muito boa para quem tinha dificuldade e para quem tinha facilidade de ler. Para quem queria ler uma Bíblia com mais facilidade possível, era uma Bíblia muito difícil de ler, a Bíblia da tradução brasileira. A Bíblia da tradução brasileira tinha palavras do tipo Jeová, Sheol, Gina. Você não via muitas palavras assim, tipo, por exemplo, em vez de colocar Deus, ela colocava Jeová. Em vez de colocar inferno, ou escuridão, ou abismo, ela colocava o Sheol ou Gina. E isso são exemplos poucos das muitas palavras difíceis que tinha nessa Bíblia da tradução brasileira. Ela existiu até a década de 50, e depois o pessoal começou a usar mais a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Certo? Então, deixa eu adiantar aqui. Quem é João Ferreira de Almeida, gente? Você já tem ideia de quem seja João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida, apesar do nome assim parecer um nome recente, ele, na verdade, viveu no ano 1600, certo? No século 17, no ano de 1600. E ele, com 16 anos, começou a traduzir a Bíblia a partir do hebraico. Imagine, um menino de 16 anos começou a traduzir a Bíblia, certo? Com 16 anos. Ele aprendeu hebraico, olha, e não é hebraico da época, não. Ele aprendeu hebraico antigo, grego antigo, para poder... Ele teve toda aquela dificuldade que eu mostrei a vocês lá no início. Eles aprenderam, ele teve que aprender tudo. Ele teve que aprender aquelas palavras difíceis, ele teve que aprender coisas que naquela época ele não tinha ainda acesso, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Ele tinha que ir nas bibliotecas e pegar uma Bíblia, uma cópia de uma cópia de uma cópia, e tentar entender sozinho ali, né? Claro que com a ajuda de um professor ou outro, o grego, o hebraico e o aramaico para traduzir a Bíblia, com 16 anos. Ele, com 16 anos, João Ferreira de Almeida, já era missionário de uma igreja calvinista, certo? Ele fazia missões lá no sudeste da Ásia. Ele foi muito perseguido. A história conta que ele chegou a ter quase toda a Bíblia traduzida enquanto estava vivo. E roubaram esses manuscritos dele. E eu lembro a vocês, era na mão. Era na mão. Roubaram esses manuscritos dele, que ele traduzia a Bíblia, e jogaram fora. Queimaram. Aí ele, insistentemente, com muito amor, com muito fervor do Senhor, ele começou o trabalho tudo de novo, mas morreu sem conseguir terminar. Ele conseguiu terminar o Novo Testamento todo, traduzir do grego, o Novo Testamento do grego para o português da época dele, português de Portugal, ele traduziu. E ele chegou a traduzir até o livro de Ezequiel no Antigo Testamento. E morreu e não conseguiu terminar a Bíblia toda. Mas outro pastor veio e completou a obra de João Ferreira de Almeida. Então, esse é João Ferreira de Almeida. Toda vez que você vê aí Almeida, Bíblia Almeida, Bíblia Almeida, por trás desse nome Bíblia Almeida, tem toda uma história de dedicação, de dificuldade de traduzir a palavra do Senhor. Hoje, 60% das Bíblias, né, dos leitores de Bíblia cristão evangélico, lê a Bíblia de João Ferreira de Almeida, certo? E ela tem várias versões. Ela tem essa versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida, que é de um português antigo do 1898, imagina. Nem antes da Primeira Guerra Mundial, é essa versão, que tinha o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem essa Bíblia que a Edivaldina agora falou. Então, Edivaldina, a sua Bíblia é a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Ela, o primeiro lançamento dela foi em 1956, certo? Ou seja, eles pegaram a Bíblia de novo, do grego, do aramaico,
do hebraico, traduziram e colocaram numa linguagem do ano de 1956. Em 1993, eles fizeram uma atualização usando mais palavras que a gente usa que usavam no dia a dia em 1993. Então, Edivaldina, eu não sei se você tem outra Bíblia, Edivaldina e o pastor, eu não sei se você tem outra Bíblia, mas essa Bíblia de vocês é de palavras que a gente usava em 1993, nessa época que eu tinha 2 anos. Então, palavras de 1993 que se usavam naquela época, muitas não se usam hoje, né? Mas, se vocês tiverem dificuldade de ler certos textos da Bíblia, na Bíblia de vocês, é porque essa versão de vocês é de 1993. Ok? Por isso que é bom vocês terem um dicionário na mão de vocês, para quando vocês verem textos difíceis de entender, vocês consultarem o dicionário, tá bom? Bora lá. Qual é o outro texto? Almeida Corrigida Fiel também é uma das versões da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que ela é um texto de 1994, certo? Que também eles foram lá no grego antigo, os tradutores tiveram que pegar a Bíblia grega, cópia da Bíblia do grego, traduzir para os nossos dias de hoje, palavras que não existiam naquela época, tentar fazer com que a gente entenda nos dias de hoje e entregar essa Bíblia para a gente, certo? Nós temos essa aqui, ó, que é a que o pastor falou, Bíblia Nova Almeida e atualizada. Eu acho que essa aqui é a do pastor, não tô lembrado. Não, eu acho que não é essa não. A que o pastor falou não é essa não. Essa aqui é de 2017. A Bíblia Thompson é mais antiga. Essa Bíblia aqui, Nova Almeida atualizada, ela recebeu muitas críticas, certo? Mas ela ela, tipo assim, ela pega textos antigos, certo? E tenta juntar com palavras do português de Portugal. E aí, às vezes, não, na verdade, do português brasileiro. E muita gente deu crítica nessa Bíblia aqui, dizendo que ela não é uma Bíblia que vem do original, certo? Então, toda vez que vocês forem pegar alguma Bíblia Nova Almeida atualizada, leiam com muito cuidado, com o dicionário, porque é uma Bíblia que tem recebido muitas críticas, certo? E, por fim, Bíblia Almeida do século XXI. Eu não tive acesso ainda a essa Bíblia, é a Bíblia mais recente da Bíblia Almeida, que provavelmente eles usam uma linguagem ainda mais atualizada. Beleza? Aí vem uma pergunta, qual Bíblia eu devo escolher? Qual Bíblia escolher? Aí vem o que eu falei com você lá no início. Você é uma pessoa que estuda teologia, que quer um linguajar mais próximo do original, pegue Bíblia, por exemplo, João Ferreira de Almeida atualizada, ou revista e corrigida, porque são Bíblias que têm palavras mais rebuscadas e elas são baseadas a partir do original. Ela não é tipo assim, uma atualização de uma Bíblia. Ela pega lá do original, do grego, do hebraico. Mas se você quer uma Bíblia para você ter mais facilidade de ler, que tenha palavra, por exemplo, eu não sei se vocês já tentaram ler o livro de Jó, mas ler o livro de Jó, nessa edição que a Edivaldina falou que ela tem, é muito difícil. Você para toda hora, porque tem palavras que você não conhece, você tem que ter um dicionário do lado. Mas se você pegar, por exemplo, essa aqui, ó, NVI, Nova Versão Internacional, é muito mais tranquilo ler essa Bíblia. Eu tenho essa Nova Versão Internacional, eu tenho recomendado aos irmãos a comprar essa Bíblia, porque ela tem uma linguagem mais... Ela não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem mais atualizada. E nessa Nova Versão Internacional, os tradutores, eles foram lá na Bíblia original, né?
dos textos do grego, do aramaico, do hebraico. E, em vez de pegar palavras e traduzir no sentido literal, eles se reuniram e pensaram assim, por exemplo, o texto de... Eu vou passar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Aqui, ó. Vamos comparar. Eu vou encerrar a aula aqui agora, comparando aqui. Pronto. Pode, pastor Carlos e missionária Edivaldina, pode abrir o áudio de vocês aí comigo? Pode abrir o áudio de vocês. Para eu ouvir vocês. Pastor Carlos e Edivaldina, pode abrir o áudio. Pastor Carlos e Edivaldina, pode abrir o áudio. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou. Pronto. Tá vendo aí na minha tela Gênesis 1? Tá vendo aí na minha tela Gênesis 1? Tá pequeno, tá bom para ler? Tô. Pronto. Observe aí, pastor também tá ouvindo, pastor? Observe aí, pastor também tá ouvindo, pastor? Pronto, bora lá. Na sua Bíblia, Edivaldina, Gênesis 1, está escrito assim, ó. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pronto. Aí, na Bíblia, numa versão mais nova, olha como está escrito. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá vendo aí a diferença, Giovanni? Em vez de falar pairava sobre a face das águas, ele fala se movia. Qual que é mais fácil? Pairava ou se movia? Se movia. Pronto. Certo? Quer ver outra tradução aqui, ó. Nova tradução na linguagem de hoje. No começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Olha como está mais diferente ainda. Ou seja, o tradutor dessa Bíblia, ele fez igual aos outros. Como? Ele foi lá no original, grego, hebraico, aramaico. Mas, ao invés de falar assim, sem forma e vazia, ele quer que você fique mais fácil de você entender. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, ou seja, em vez de havia trevas sobre a face do abismo, ele está dizendo que existia um mar que era profundo e, em vez de trevas, a escuridão. Certo? Vamos ver aqui outra tradução aqui. Tradução brasileira, aquela que eu falei. Então, vou pegar aqui o Salmo 16, e eu vou encerrar.
Salmo 16. Pode ler. Peraí. O Salmo 16 é: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo Não, é o ao versículo Senhor, 5 só. só o 5, É. 16:5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arruíno da minha sorte. Você sabe o que é arrimo, irmã Divaldo? Arrimo. Não, herança. O meu cálice, tu és o arrimo. Não, Que palavra. não. Arrimo. Pronto. Aí a senhora teria que estar com o dicionário. É isso? Pronto. Aí, observe. Teve um tradutor que pensou assim. Nem todo mundo vai ter a facilidade de entender o que é arrimo. Nem todo mundo vai estar com o dicionário na hora, na mão. Então, eu vou pegar do original e vou... como é que eu posso dizer? Eu já vou deixar explicado para a pessoa. Quando ele fala arrimo da minha sorte, ele quer dizer: meu futuro está nas minhas mãos, tu diriges a minha vida. O outro tradutor diz: em vez de falar rindo da minha sorte, és tu que garante meu futuro. Certo? E outro tradutor da Bíblia Almeida também, essa Bíblia Almeida de 2017 que eu falei, diz o seguinte: tu sustentas a minha sorte. Certo? Então, Divaldina, existem diversas traduções e você que vai pensar qual é a melhor tradução para você. Por quê? Se você vê que você vai ter que todo dia ter um dicionário do lado e vai te atrapalhar a leitura, essa tradução talvez não vai ser tão boa para você. Certo? Aí você começa a procurar outras traduções que são reconhecidas, que é essa aí, ó, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, King James Fiel, são versões que vão te ajudar e não vão fugir tanto do original. Tá bom, Dina? Então é isso. Tradução da Bíblia tem essas nuances, né? Tem essas dificuldades. E tem que ter assim, o que é o melhor para você? Existem diversas traduções, mas qual é o melhor para você ter uma vida diária de leitura? É isso que eu queria que vocês pensassem. E dessem valor, porque a tradução da Bíblia é um trabalho muito árduo. Ela leva, às vezes, 10, 15, 20 anos. Entendeu? Não é algo assim que já nasceu assim, tá fácil, é muito trabalhoso. Tá bom? Então, toda vez que você estiver na igreja agora, que o irmão vai lá na frente, lê uma palavra, e na sua Bíblia está completamente diferente. Lembra dessa aula. Tá? Existe uma tradução para cada tipo de necessidade. Eu preciso encontrar qual a tradução que atenda a minha necessidade, mas que se mantenha o mais próximo possível do original. Lembrando que tem todas as dificuldades de traduzir do original grego, aramaico e hebraico.
para a nossa língua no dia de hoje. Tá bom, gente? Tá bom. Eu vou ficar por aqui. Na próxima semana, eu vou responder, né, outra pergunta. Hoje eu estou respondendo por que existem tantas traduções. Na próxima aula, eu vou responder a diferença, o porquê só existem 66 livros na nossa Bíblia e na Bíblia Católica tem outros livros. Certo? Você já pegou a Bíblia Católica? Quem eu? Isso. Eu já, Júlio, mas não tive a curiosidade de ler. Só peguei assim, Bom. passei algumas páginas, mas nunca li. Mas ela tem livros a mais do que o da gente. Se não me engano, são 7 livros. Aí eu vou explicar a vocês por que a nossa só tem 66 e na Bíblia deles tem mais de 70. Tá bom? Tá bom. Eu espero que vocês consigam absorver esse conteúdo. Quem chegou agora a aula está gravada e vocês podem depois mandar suas dúvidas para mim. Tá bom? Então, obrigado a presença de todos. A aula vai ficar gravada. Qualquer dúvida, pode mandar para mim, perguntar no meu Zap ou aqui no Facebook, ou quando eu estiver na igreja com vocês. Mas lembre, tente ver uma tradução que se adeque à sua realidade. Se você é estudioso da Bíblia, algumas versões mais antigas, mais rebuscadas, vão lhe atender. Vai fazer com que você tenha curiosidade de estar olhando dicionário. Mas se você quer algo mais fluido, mais tranquilo, para você ler sem interrupções, considere pegar uma tradução mais recente, dessas que eu mostrei aí, NVI, NTLH. Como é que eu vou saber isso, Júnior? Quando eu pegar a Bíblia, faça isso que eu fiz hoje. Pega a primeira página da Bíblia, que ele vai dizer Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional. Tudo vai estar escrito lá na primeira página da Bíblia. Tá bom? Vamos orar para agradecer? Amém. Pai amado, Pai querido, Pai soberano. Nesse momento, quero te agradecer por esta reunião. Meu Deus, seria muito melhor estarmos juntos, mas eu creio que isso vai nos ajudar a passar essa fase de pandemia para a gente ter um horário melhor para se reunir. Meu Deus, que esse ensinamento possa despertar no teu povo um interesse maior por estudar a tua palavra, de entender por que existem várias versões e que eles possam estar procurando a melhor versão que ajude eles a ter maior facilidade de entender a tua palavra. Que a gente venha dar valor, meu Pai, porque vai chegar hoje uma versão final da Bíblia, muita gente morreu, muita gente sofreu, mas a tua palavra está na nossa mão hoje para onde nós estamos. Desperte teu povo em paz, assim como você trouxe, meu Pai. Então, boa noite de sono, para a honra e glória do santo nome. Eu te peço e te agradeço. Amém? Deixa eu interromper aqui, deixa eu aparecer. Estão me vendo aí? A paz do Senhor. Podem mostrar o rosto de vocês aí para dar a paz do Senhor? A paz. Nery, Carol, pastora, mostra o rosto aí e dá a paz para a gente, para todo mundo. A
paz. A paz. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Sheila. A paz. Meire, tchau. Tranquilo, Meire. A paz do Senhor. Deus abençoe. A aula está gravada aí, vocês que chegaram depois. Tchau, tchau. Estou desligando.